Gostaria de convidar-vos a colocarem-se de pé para fazermos a leitura de Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9. Vamos fazer a leitura do versículo 1 até ao versículo 17. E diz assim a palavra de Deus: Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo o que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo o animal o requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a terra, e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei, e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: Este é o sinal da minha aliança, estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Senhor Deus, obrigado pela tua maravilhosa palavra. Obrigado, Senhor, porque através da tua palavra, através da narrativa de Gênesis, através desta cena, podemos ver a tua tremenda bondade, misericórdia e graça. E queremos ficar com esta nota nos nossos corações e nas nossas mentes. Que tu és um Deus de graça e de misericórdia que ama a vida. Assim te rogamos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar. Os descrentes e os crentes vivem ansiosos e perturbados por causa do mundo em que vivem. Olham para a instabilidade do mundo e são consumidos pela preocupação e pela perturbação. Estão preocupados com a crise económica, estão preocupados com a guerra, estão preocupados com os desastres climáticos, estão preocupados com pandemias e sentem que a qualquer momento a raça humana está em perigo de extinção. E assim vivem os descrentes e muitas vezes os crentes também, nesta pressão diária, nesta ansiedade, nesta perturbação. Agora, não podemos ser cegos. De facto, vivemos numa cultura de morte. Vivemos numa cultura que promove a morte, que insiste na morte. Não vemos só nisto nas guerras, na economia, vemos no ambiente moral da nossa cultura. Vemos a cultura de morte no que diz respeito à família e à reprodução, através do aborto, através de todas estas práticas que destroem a moralidade da vida e a santidade da vida. Vemos a cultura de morte na alimentação. Vemos a cultura de morte na justiça e proteção da vida humana. Vemos a cultura de morte em todas estas áreas. Não vemos uma cultura que promove a vida, que santifica a vida, que dignifica a vida. Apenas vemos uma cultura que destrói a vida. Irmãos, o nosso mundo não ama a vida. O nosso mundo odeia a vida. Vemos isto em vários aspectos. E por estas razões, quando os crentes olham para isto, eles veem que a sua fé esmorece.
o desespero cresce. E, consequentemente, em decisões importantes da sua vida, eles não tomam as decisões mais sábias. Deixam-se levar pela pressão, pela cultura de morte, pelas guerras, pela instabilidade, e por isso não tomam as melhores decisões, não agem com sabedoria. Podíamos dizer que eles agem como Sara. Lembra-se de Sara, a esposa de Abraão? Que no momento que ela recebe a promessa de Deus e que ela devia confiar nas promessas de Deus, devia confiar naquilo que Deus disse e que Ele iria cumprir aquilo que disse, ela decide não confiar nessas promessas e, com o intento de apaziguar as suas preocupações, porque não tinha um filho e queria um filho, ela usa os seus métodos tolos e precipitados para que fosse cumprida a vontade de Deus. E muitas vezes agimos assim. Agimos com precipitação, agimos com descontrolo, somos tolos, agimos com tolice. Porquê? Porque estamos pressionados por aquilo que vemos à nossa volta. E grande parte do nosso desespero acaba por ser devido a uma coisa em particular. Não é por causa das circunstâncias, nós não podemos alterar as circunstâncias. Grande parte do nosso desespero acaba por ser devido ao esquecimento de quem Deus é. É pelo facto de esquecermos, olhem para mim, o facto de esquecermos aquilo que Deus é, produz esta fé esmorecida, este desespero que cresce, esta obsessão por olhar para as circunstâncias. É o facto de esquecermos quem Deus é. Deixa-me perguntar, tu sabes quem Deus é? Tu conheces o teu Criador? Tu conheces o teu Deus? Tu conheces aquele que salvou a tua vida? Tu conheces aquele que criou os céus e a terra? Tu conheces aquele que sustenta o universo? Tu conheces aquele que sustenta esta igreja? Tu conheces aquele que te dá comida todos os dias? Tu conheces aquele que cuida dos teus filhos? Cuida da tua saúde? Tu conheces aquele que te traz provações para te tornar uma pessoa mais como Cristo? Tu conheces Deus? Esta é a pergunta. Muitas vezes desesperamos nestas circunstâncias porque nos esquecemos de quem Deus é e de como Ele salvaguarda a vida dos seus, do seu povo. Irmãos, quando olhamos para uma passagem como esta, temos que concluir que Deus ama a vida. Deus ama a vida. Mas nós esquecemos disto. E por isso vivemos a cada dia desesperados, como se a nossa vida tivesse por um fio e largada ao seu próprio destino. Já alguma vez sentiste assim, que a tua vida está por um fio e parece que estás largado ao teu próprio destino e que Deus não se importa? Por isso, quando pensamos desta forma e quando deixamos o nosso coração levar por esta mentira, por esta ilusão, tornamos-nos tão obcecados pelo nosso bem-estar, pelo nosso conforto, pelo nosso estatuto, pela nossa aparência, pela nossa saúde, pela nossa razão, pelos nossos direitos e segurança, que em vez de negarmos a nós mesmos para vivermos, o que fazemos é que amamos-nos e prejudicamos a nossa vida e a vida daqueles que estão à nossa volta. O problema não são as circunstâncias. O problema não é se Deus é bom e se Deus ama a vida. O problema é que nós amamos-nos tanto que ficamos cegos para este facto de quem Deus é. Neste caso, Deus é aquele que é misericordioso e ama a vida. Agora, isto é incrível. Isto é uma patologia que não está só nos descrentes, está nos crentes. Esta patologia de pensar que sabemos o que é melhor para a nossa vida e que os nossos esforços e métodos é que nos encherão de abundância de vida, é prova, irmãos, que ignoramos o quanto Deus ama as suas criaturas. O que eu estou a dizer é, Deus, eu sei o que é melhor para a minha vida. Eu sei o que é amar a minha vida. Eu sei o que a minha vida precisa. Este ato de arrogância e de soberba é uma prova que ignoramos o quanto Deus ama as suas criaturas, apesar das circunstâncias. Todos os dias da nossa vida nós recebemos mais benefícios do que malefícios da parte de Deus. Nós temos mais bondade, mais coisas boas do que provações. Temos mais alegrias do que angústias. O nosso problema é que nós não vemos isto. Nós queremos ser amados por Deus à nossa maneira e não à maneira de Deus. Isto é um grande problema. Esquecemos que a vida abundante está em Deus, não em nós. Aliás, foi isto que Jesus Cristo disse em João capítulo 10. Depois dele curar o cego de nascença, Jesus diz isto aos seus ouvintes no versículo 10 de João, no versículo 7 de João capítulo 10. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas.
Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Vida abundante. Versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus é aquele que dá vida em abundância. Deus ama a vida. E dá esta vida em abundância através do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos esta afirmação. Só através de Cristo é que nós podemos ter vida em abundância. E esta vida transcende o físico, é verdade, mas não exclui o físico. Porque Deus ama a vida. E não é esta passagem de Gênesis capítulo 9 contém elementos que mostram o amor de Deus pela vida. Teólogos chamam a isto a graça comum. É a graça de Deus que vem sobre os crentes e sobre aqueles que não querem saber de Deus para nada. Vivem as suas vidas confortáveis, têm o seu dinheiro, têm a sua esposa, têm os seus filhos, têm as suas coisas. Querem lá saber, Deus dá umas bênçãos, eu não quero saber de ti para nada. Mesmo assim, Deus sabendo isto, Ele derrama graça. E esta é a graça comum. Esta expressão é usada neste sentido, é a graça comum que é dada a todos. Podemos ver nesta passagem de Gênesis capítulo 9 este princípio da graça comum. Vemos princípios que Deus institui da sua graça comum, para conservar a vida humana, porque Deus quer conservar a vida. Vemos isto no ato de Deus conservar a família. Deus continua a instituir a família, a reprodução. Deus vê que isto é bom. Reprodução, ter filhos, a instituição da família. Vemos também o princípio de conservar a vida na alimentação. A dieta que Deus dá. Vemos que Deus quer alimentar o homem, quer que o homem se alimente, quer que o homem mantenha a sua saúde, a sua vida. Deus não está completamente cego a isto. Tu comes todos os dias, não comes? Essa comida vem de onde? Do teu dinheiro? Das tuas forças, da tua saúde? Não vem de Deus. Deus providencia todas as tuas necessidades e todas as tuas capacidades para prover essas mesmas necessidades. Então, estes são os princípios. Deus institui a família, Deus institui a alimentação. Mas também vemos nesta passagem que Deus institui um sistema penal que dignifica a vida, a pena de morte. E porquê que Deus dá a pena de morte? É porque Ele abomina a vida? Porque Ele é mau? Não. Conforme esta passagem, é porque Ele ama a vida. Por mais difícil que isso seja de aceitar, a pena de morte é um ato, é uma instituição de Deus que dignifica a vida, porque Ele ama a vida. Com isto, o propósito deste sermão, meus irmãos, não é encher a vossa cabeça com mais informação e detalhes sobre a Bíblia. Este não é o meu propósito, embora que eu gostaria que assim fosse também. Mas o meu propósito principal neste sermão é trazer confiança em Deus por causa da sua fidelidade. Tu confias em Deus? Eu quero que tu confies em Deus, quero que haja uma confiança em Deus por causa da sua fidelidade. Porquê? Porque Deus ama a vida. Eu quero, através deste sermão, dar-te um espírito de consolo, porque o seu cuidado, o cuidado de Deus é permanente. E porquê que o cuidado de Deus é permanente? Porque Deus ama a vida. Eu quero que tenhas um sentido de esperança, porquanto depois do juízo, depois daquele cataclismo do dilúvio e depois da disciplina, Deus trouxe a restauração e a paz. E porquê que Ele faz isso? Porque Deus ama a vida. E o meu objetivo nesta manhã é produzir paciência e resignação ao teu coração também. Porque se Deus trouxe graça a pecadores que foram a causa ou os responsáveis da destruição do mundo, irmãos, não podemos nós também ser misericordiosos com aqueles que nos ofendem, com aqueles que nos fazem sofrer? Se Deus deu uma segunda oportunidade à humanidade depois do dilúvio, nós não podemos também dar uma segunda oportunidade àqueles que nos ofendem? Deus não nos perdoou a nós? Deus não nos demonstrou graça? Nós não podemos também fazer o mesmo? Por isso, consolo, confiança, esperança, resignação, paciência tem que ser o espírito que ocupa os nossos corações esta manhã. Este é o meu objetivo. Resumindo, o texto desta manhã trará tudo isto porque Deus ama a vida. O nosso maior exemplo é Deus. Então, antes de entrar na nossa passagem, deixem-me dar-vos o contexto imediato. Os irmãos têm-me acompanhado com muita paciência ao longo deste estudo de Gênesis. E na semana passada falámos do dilúvio, ou falámos da pena capital, mas nas semanas anteriores falámos do dilúvio.
E depois da destruição absoluta da humanidade, Deus, na sua misericórdia, Ele concede mais uma oportunidade à raça humana. Nós vemos isto no capítulo 8, versículo 1. Noé está aí, na arca, com a sua família e os animais, e o texto diz que Deus lembrou-se de Noé, lembrou-se do pacto, lembrou-se de cumprir as suas promessas. Então, depois de um ano sobre as águas do dilúvio, Noé e a sua família saem da arca. Gênesis capítulo 8, versículo 14 a 16. E a primeira declaração de Deus remete-nos ao mandato do 5º e 6º dias da criação, onde lhes é ordenado que se multipliquem. Nos dos primeiros dias da criação, ou nos últimos dias da criação, Deus diz ao homem para que se multiplique. E esta expressão que aparece no primeiro versículo de Gênesis capítulo 9 faz-nos lembrar disto também. Deus quer que a humanidade se multiplique. Portanto, como resposta à graça do Senhor, o novo Adão edifica um altar e adora. Este Noé sai da arca, ele parece um novo Adão, e ao sair da arca ele adora ao Senhor. E como vimos na última vez, este foi o resultado da fé e da obediência de Adão, de Noé, o segundo Adão, o novo Adão. Ele traz estes animais como holocausto, e ele traz estes animais porque em certa altura na sua vida ele salvaguardou aqueles animais. Ele guardou aqueles animais como ordenança de Deus. Deus disse: coloca os animais limpos e os animais impuros. E ele guardou estes animais e ele usou estes animais em obediência e fé para adorar o Senhor. E a reação de Deus só realça a sua aprovação e a benevolência. Deus recebe aquela adoração. Ele recebe a adoração deste homem. Agora reparem, este é um homem depravado. Porque sabemos que no texto, Deus olha para a humanidade e diz que o homem é mau desde a sua mocidade. E mesmo assim, Deus recebe a sua adoração. Deus já sabe o que iria acontecer com Noé, com aquela videira, com aquele vinho. Deus já sabe o que iria acontecer com os filhos de Noé. Deus já sabe o que iria acontecer com a humanidade. E mesmo assim, Ele olha com benevolência, paciência, misericórdia, graça e amor e recebe a adoração deste homem. Que grande Deus nós temos. Ele recebe a adoração deste homem e determina nunca mais destruir a humanidade com outro dilúvio. Deus diz que a terra perdurará até que o Senhor escolha o contrário. Aliás, o texto diz em Gênesis capítulo 8, versículo 21, e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo. Gênesis capítulo 8, versículo 21, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. E porquê que Deus permanece na terra desta forma? Porque Ele ama a vida. Deus ama a vida. Tu conheces o teu Deus? Tu sabes o quão bom é o teu Deus para contigo diariamente? Ele olha para ti e olha para ti com amor porque Ele ama a vida. Tu não estás desamparado. Isto é uma ilusão que nós criamos na nossa mente, que Deus não está preocupado. Como se Deus não estivesse preocupado com todos os detalhes da nossa vida. É uma ilusão. Deus ama a vida. Esta declaração divina que nós vemos em Gênesis capítulo 8, estes versículos que acabámos de ler, esta declaração divina introduz-nos para a passagem que nós estamos a estudar, ou que vamos estudar esta manhã. Por conseguinte, assim como o capítulo 8 exalta a severidade de Deus e a ira de Deus e o seu compromisso em trazer morte aos rebeldes, o capítulo 9, este capítulo que nós estamos a ler, que estamos a estudar, enaltece a bondade de Deus e a sua disposição em conservar a vida. No capítulo 8 ele não queria conservar a vida por juízo, agora ele quer. Agora ele quer servar a vida por amor. É claro que nesta passagem Deus ama a vida, é óbvio. E só o facto de termos outra cena depois do dilúvio, pensa só nisto. O facto de termos o capítulo 9 depois do dilúvio é uma demonstração ou reafirma a realidade que Deus ama dar segundas oportunidades aos pecadores. Não gostas de receber segundas oportunidades? Imagina que Deus fosse tão duro para contigo que não te desse uma segunda oportunidade. Quando tu erras, quando tu pecas, quando tu tomas uma má decisão. Imagina que Deus diz, não, chega, não dá para suportar-te mais. Vejam só o que é que Deus faz aqui. Ele dá uma segunda oportunidade, porque o nosso Deus é um Deus de segundas oportunidades. E nós vemos isto que Ele faz com os pecadores. Portanto, a questão a ser colocada aqui é: como é que a vida ainda será preservada, visto que o coração humano continua depravado e digno de condenação?
Como é que a vida ainda será preservada, visto que o coração humano continua depravado e digno de condenação? Bem, o capítulo 9 irá explicar-nos como. E falo-á em duas partes. Esta é a estratégia de Moisés. Moisés, nesta porção, do versículo 1 ao versículo 17, ele demonstra aquilo que é a responsabilidade do homem para preservar a vida e aquilo que é a responsabilidade de Deus para preservar a vida. Então, a primeira parte, vemos a responsabilidade humana e a segunda parte, a responsabilidade de Deus. Versículo 1 a 7, responsabilidade humana, e versículo 8 a 17, responsabilidade de Deus para conservar a vida na terra. Toda a vida de toda a criação. Então, irmãos, o título que eu tenho para esta manhã é Deus ama o mundo, ou Deus ama a vida, melhor dito. Deus ama a vida. Eu não estou a falar do sistema dos homens, eu não estou a falar do sistema do diabo, eu estou a falar que Deus ama a vida, na sua essência mais pura, naquilo que Ele nos deu a todos nós, e mesmo até os animais. Deus ama a vida. Logo, quais são as evidências? Depois de ouvir isto e depois de saber-se que Deus ama a vida, então quais são as evidências que temos no texto de Gênesis capítulo 9 que provam que o amor de Deus, ou que Deus tem amor pela vida humana, pela vida? Quais são as evidências no texto que provam o amor que Deus tem pela vida? Primeira evidência, versículo 1. Deus ama a vida através da bênção para a multiplicação. Deus ama a vida através da bênção para a multiplicação. Versículo 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, mais uma vez, ao analisar este texto, somos forçados a fazer uma retrospectiva à vida de Adão. Lembram-se? Isto foi dito a Adão. Exatamente a mesma coisa. Nós lembramos aquilo que aconteceu com Adão. A terra, a porção seca sai dos mares que havia naquele tempo. Deus cria todos os seres viventes e cria Adão. E a mesma coisa que está a acontecer aqui, parece. A porção seca emerge das águas do dilúvio e Noé sai da porção seca como um novo Adão. Esta demonstração deste segundo Adão, ou desta repetição de cena, demonstra que Deus está a recriar todas as coisas. Está a dar uma nova oportunidade à criação. Deus não está a reformar as coisas. Deus está a restabelecer as coisas. Deus quer de facto demonstrar que Ele quer começar de novo. E o perdão é isto. O perdão e a paciência e a misericórdia é de facto começar de novo. É aquilo que já foi destruído, agora vou começar de novo. É um reset. E Deus está a dar esta oportunidade. E a bênção divina, como nós vemos aqui, para a multiplicação, reafirma o mandato cultural que já tinha instituído na primeira criação, se podemos dizer assim. Em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Quanto a isto, certo comentador escreve o seguinte, eu cito: a bênção de Deus agora é verbalizada. A sua bênção sobre a nova humanidade repete quase literalmente a sua bênção sobre a antiga humanidade pré-diluviana. A secção termina com o versículo 7 do capítulo 9, repetindo a ordem básica de Deus para a humanidade. Reparem aqui, viram isto no texto? O versículo 1 fala sobre a bênção e sobre a multiplicação. Como é que o versículo 7 termina? Com a mesma afirmação. O que Moisés está a tentar fazer aqui é colocar a nossa atenção para como Deus irá conservar a vida. Esta é a responsabilidade dos homens, eles têm que frutificar. Eles têm que espalhar a raça humana, a imagem de Deus. Mas como é que esta imagem de Deus, pelos filhos e os netos e a prole, será conservada? Bom, temos que analisar depois o que vai dentro. Então ele repete a mesma coisa no versículo 7. O autor continua, na verdade, Gênesis 9, 1 e 7, ou 1 a 7, pode ser visto não simplesmente como uma reafirmação de Gênesis capítulo 1, versículo 8 a 29, mas como uma modificação da lei alimentar e uma reafirmação da santidade da vida humana à luz do capítulo 4. Por outras palavras, Deus não quer que se repita o capítulo 4, o assassinato e a violência da linhagem de Caim. Então a repetição desta bênção no versículo 7 que vemos aqui indica que Deus quer delinear o que será a responsabilidade humana para preservar a vida. Versículo 1, Deus manda multiplicar. Versículo 7, Deus manda multiplicar. O que é que está no meio? E a primeira coisa que Noé recebe do Senhor é a bênção de gerar. Multiplica, Noé tem filhos. Ora, mesmo sabendo, agora reparem nisso, mesmo sabendo que de Noé sairiam pecadores, depravados,
seriam estes pecadores homens e mulheres que estariam debaixo da graça de Deus. Por causa daquilo que Deus queria fazer. Da graça comum de Deus, da preservação e da bênção de Deus. Estes seriam pecadores. Deus não estava simplesmente assustado com aquilo que iria acontecer. Não. Ele sabia o que iria acontecer, mas ele decide derramar a sua graça. Isto é incrível para Noé e para a sua família. Ouvir isto é incrível. Ouvir que Deus dá uma nova oportunidade é incrível. Tu não gostas de receber novas oportunidades. Isto é incrível. Deus ama a vida e Deus está a dizer isto a Noé. Ele ordena a estes 8 que tenham filhos e se espalhem e a imagem de Deus se espalhe por todo o planeta. Por isso, irmãos, contrário àquilo que é dito no nosso mundo, que dizem que o homem é o pior vírus da humanidade, que é o pior vírus da sociedade, que o homem é um problema para o mundo, o Senhor não odeia os humanos. A nossa cultura odeia os humanos. A nossa cultura é anti-homem, anti-mulher, anti-ser humano. Mas Deus não odeia. O Senhor não abomina as criaturas. O facto de decretar que pecadores nasçam é uma prova que o Senhor é paciente, é longânimo e o nosso Senhor Deus ama a vida. Não obstante, irmãos, apesar da bênção do Senhor, as condições da vida não seriam como aquelas no Éden, seriam diferentes agora. Esta é uma nova era. A vida agora será mais rigorosa, será mais estrita e agora a vida será diferente. Nós que estudamos o capítulo 3 de Gênesis sabemos que a vida com o casal e com a família seria diferente por causa do pecado. Gênesis capítulo 3 mostra quais são as diretrizes agora para a vida familiar. O pecado afetou a esfera conjugal, a instituição do casamento, ao qual Deus decretou certas consequências e normas. Vemos isto em Gênesis capítulo 3, versículo 16 a 19. Mas agora, o Senhor já não está a falar da família. O Senhor já não está a dar normas e diretrizes, consequências e restrições à família. Agora a instituição alarga-se. O que Deus está a fazer aqui é dar normas que visam regular a vida social. Não é dentro de casa, é fora de casa, é fora de portas. Portanto, nós sabemos que antes do dilúvio reinava a violência. A violência reinava por todo o lado, reinava nos humanos. E provavelmente também reinava a violência entre os homens e os animais. Porém, aparentemente, estes homens, esta sociedade que era a geração de Adão, não tinha ainda estipulações e regras para refrear a violência e salvaguardar a vida da brutalidade de todas as escrituras, mas agora ele vai fazer isto. E Gênesis capítulo 9 está desenhado para mostrar como deve ser uma sociedade e como ela deve funcionar nestes 3 pilares: família, alimentação e pena capital. Portanto, como será o governo humano daqui para a frente? Pode perguntar Noé e a sua esposa. Quais são as diretrizes divinas para que a vida seja respeitada, preservada e expandida? Noé sabe que não bastava se multiplicar, não bastava ter filhos, era necessário algo mais. Algo teria de ser feito para que a humanidade não regressasse aos tempos antigos, aos tempos de Adão, aos tempos de Caim. Deus teria de infundir respeito pela vida. Como é que ele faria isso? Bem, certo, o teólogo escreveu o seguinte, eu cito: o respeito pela vida em geral e pela vida humana em particular, juntamente com a ameaça do castigo divino, impediram a matança indiscriminada e rotineira. O capítulo 9 é isto. Deus está a usar todos os meios necessários da responsabilidade humana e da sua responsabilidade para restringir ou acelerar um juízo prematuro. Portanto, porque o Senhor ama a vida, algo seria feito para a preservação da vida animal e da vida humana. Aliás, quando nós pensamos neste primeiro ponto, de que Deus ama a vida através da bênção para a multiplicação, nós devemos levar isto à nossa ética diária, àquilo que o mundo pensa sobre a vida e sobre a multiplicação e sobre a reprodução. Aliás, ao ver isto, ao ver só este versículo, e ver que Deus ama a vida, deveria nos levar a aborrecer o aborto. Todo o tipo de aborto. Todo o tipo de aborto. Devia-nos levar a aborrecer a destruição do casamento e da família. Todo o tipo de aspectos que destroem o casamento e a família, nós devíamos aborrecer por causa disto. Por tudo aquilo que o mundo faz, agora, é um aborrecimento à vida, é um aborrecimento a Deus, é uma demonstração que este mundo não ama a vida, odeia a vida e ataca estas áreas. O controle de natalidade desmedido deveria ser uma abominação para nós também.
O que é que nós estamos a dizer a Deus e ao mundo? Que nós não gostamos de vida nem de crianças? É isto que nós estamos a dizer como cristãos? Agora, não é isto, eu não estou a dizer que o texto está a dizer que devemos ter todos os filhos que podemos ter, mas não devemos impedir todos os filhos que devemos ter. Porquê que queremos sucumbir a esta cultura que abomina a vida? Que abomina tudo aquilo que Deus ama. Por sua vez, a nossa atitude deve ser amar o crescimento da raça humana. E porquê que devemos fazer isto? Porque Deus ama a vida. Não existe organização neste mundo que ama mais a vida do que a igreja. Não existe. Não existe nenhuma organização. Nenhuma instituição nesta terra que ame mais a vida do que crentes que confiam nas Escrituras. Não existe. Nós sabemos o que é amar a vida porque amamos um Deus que ama a vida. E nós amamos como Ele ama. Então Deus ama a vida através da bênção para a multiplicação. Não só isto, mas Deus ama a vida através da proteção animal e provisão de alimento. Versículos 2 até ao versículo 4. Diz assim o texto: o pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Versículo 3. Tudo o que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Então, esta é uma passagem sumamente interessante. O que podemos ver aqui são pelo menos três coisas podem ser destacadas na relação entre os homens e os animais. Agora, quem aqui tem animais em casa? Há uns irmãos que dizem com vergonha. Eu tenho. Vários têm animais em casa. Qual é que deve ser a tua relação com os animais? Ou seja, tu não podes inventar a ética, ela tem que sair das Escrituras. A pergunta é se as Escrituras têm alguma coisa a dizer sobre esta relação que promove a proteção do homem e do animal e a sua relação mútua. A primeira coisa que nós podemos ver aqui, que tem que ser destacada, está no versículo 2. E é a relação harmoniosa que tinha sido destruída por causa do pecado. E, consequentemente, ficado violenta, e agora teria de ser restringida pela força humana. O versículo 2 diz-nos claramente que pavor viria sobre os animais. E que estes animais agora tinham sido entregues nas mãos dos homens. Agora, não são alguns animais, são todos os animais. Por outras palavras, todos os animais agora, para a sua proteção e a proteção do homem, teriam pavor dos humanos. Tu podes chegar a qualquer animal, podes ir ao Parque da Paz, tentar abraçar aqueles patinhos, eles vão fugir, porque eles têm medo. Podes ir ao zoo e entrar pela jaula e tentar dar uma festinha ao leão, o leão não vai fugir, mas ele vai atacar-te. E porquê? Porque ele tem medo. E este temor que foi infundido nos animais foi para a proteção dos animais e proteção dos homens. É um muro para estabilizar a relação entre o homem e a vida animal, porque é a única coisa que pode ser feita, a não ser que Deus restaure todas as coisas nos novos céus e na nova terra. Certo erudito escreveu esta nota, e eu cito: o medo de vós e o pavor de vós é uma terminologia distintamente militar. Ela aparece, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 25. Abram comigo Deuteronômio, o quinto livro de Moisés, Deuteronômio, capítulo 11, versículo 25. Que diz: ninguém resistirá diante de vós. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o temor de vós, como vos já tem dito. Então, a terra, Israel precisava de entrar na terra prometida e precisava de conquistar a terra. Não era basicamente a força das suas armas ou a estratégia militar que iria vencer esta guerra e conquistar a terra, era o temor que era infundido sobre os seus inimigos. E esta é a mesma expressão, a mesma ideia. O autor continua: parece mais provável que isto reflita a animosidade entre o homem e o mundo animal que se seguiu à queda, do que as experiências desagradáveis dos animais no dilúvio. Por outras palavras, o que ele está a dizer é que Deus está a fazer alguma coisa para restringir esta animosidade entre os homens e os animais. Portanto, para conter esta animosidade, o temor seria uma barreira de segurança entre os dois. Esta é a primeira coisa. A segunda coisa,
nestes versículos é que todos os animais agora, aparentemente sem restrição, faziam parte da dieta humana. Agora isto é interessante, porque os homens agora poderiam tirar a vida dos animais para alimentar-se. Eles podiam matar animais, podiam matar a ovelhinha, podiam matar o boi ou a vaca para poder comer. Certo comentador escreveu o seguinte sobre o termo que aparece aqui no versículo: nas vossas mãos serão entregues. Esta expressão descreve a provisão de Deus para a vitória de Israel sobre os inimigos. E a entrega de um assassino ao vingador de sangue. Agora, Deus colocou a vida e a morte do animal sob o poder do arbítrio ou do árbitro humano. Portanto, isto implica que o que o homem tem sobre o animal é poder sobre a sua vida e sobre a sua morte. Ou seja, poder sobre a sua vida. Isto significa que os homens podem tirar a vida do animal. Não é um crime. É interessante, por incrível que pareça, existem instituições e organizações que acreditam que matar animais é assassinato. Que matar galinhas é genocídio. É incrível, mas é verdade. É uma inversão de valores. É uma inversão de valores de tal forma que já não sabemos o que é que são humanos e o que é que são animais. Aqui o que o texto está a dizer é que podemos matar os animais. Agora, o que não está a dizer no texto é que o homem pode tratar o animal de forma caprichosa, ou pode tirar a vida do animal de forma caprichosa. Lembre-se, este é um texto que fala do amor de Deus pela vida. Então, até a vida do animal é preciosa para Deus. A vida do animal é tirada para alimentar o homem. Se tem que ser tirada, é para alimentar o homem. Por isso, o homem não pode estar a tirar a vida do animal de forma caprichosa. Ele deve cuidar do animal e usar o animal só para seu benefício, para a sua vida, para manter a sua vida. E reparem que não são alguns animais, são todos os animais. Todos os animais podem ser comidos ou são combustíveis. Por isso, se vocês virem algumas tribos, algumas pessoas, algumas culturas que comem coisas estranhas, não condenem essas pessoas. A justificação delas está aqui em Gênesis capítulo 9. Todos os animais são para o seu alimento. Tu podes não gostar, mas isso é irrelevante. Eles acham mais estranho quando eles olham para a nossa cultura ocidental e veem a nossa obsessão pelo veganismo e pela comer só vegetais, vegetarianos e essas coisas todas. Acho que eles ficam mais escandalizados com isto. Nós não devemos escandalizar com pessoas que comem animais. Porque são todos os animais que são dados. E algumas coisas podemos aplicar aqui neste texto. É interessante. Os animais existem para servir e serem governados pelos homens. Este é o primeiro princípio. Os animais não estão aqui para governar-nos a nós. Nós não determinamos a nossa agenda, as nossas finanças, em prol do animal. Esta coisa de agora de haver hotéis e de haver hospitais para animais, eu acho que deve-se tratar o animal. Mas eu acho que é demais. Ou seja, eu acho que isto é uma cultura de adoração ao animal. Vivemos controlados e dominados pelos animais. A nossa cultura, como não ama a vida, ela tem esta inversão de ética. Então os homens é que devem governar os animais e os animais devem servir e ser governados pelos homens e não o contrário. A segunda coisa que nós vemos neste texto é que os homens devem comer os animais e não o contrário. Esta é simples. Bem, não entregues a um animal a dizer: eu peço pela tua vida, alimenta-te de mim. É ridículo. Mas não é tão ridículo assim. Existe uma organização chamada a Igreja da Eutanásia e que fala, é a igreja que já existe há muito tempo. O próprio pastor John MacArthur, numa das suas pregações, fala desta igreja, e é a igreja que promove o suicídio em grupo. E promove também o canibalismo e a entrega do corpo para alimentar a vida que é mais preciosa, que é a vida animal. Nós, quando vemos estas coisas, temos que pensar: Deus não estipulou estas coisas por acaso. Nós temos que confiar na palavra de Deus. Outra coisa que podemos ver aqui é que todos os animais servem para alimento. Logo, deixem-me dar a minha opinião quanto a isto. A não ser que seja por questões de saúde, pensar que tudo o que necessitamos está nos vegetais, no veganismo, eu acho que é no mínimo imprudente. Comida industrializada, comida que não sai daquilo que vem da criação de Deus, eu acho que é imprudente. Há pouco tempo estava a ouvir um podcast e um homem que estava a falar sobre o veganismo, ele estava a dizer: as pessoas que entram nesta vida de veganismo, elas entram num caminho que é perigoso para a vida delas.
Porque toda a proteína que elas necessitam está na vida animal. Mas a cultura de morte não diz isto. A cultura de morte quer promover uma nova narrativa, uma narrativa contra a Bíblia. Além do mais, o que nós vemos nesta passagem é a liberalidade de Deus. Liberalidade de Deus, o amor de Deus. Deus diz, todos os animais são entregues a ti. Isto faz-nos lembrar aquilo que aconteceu em Gênesis capítulo 2, versículo 15 a 17, quando Deus diz a Adão, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim. Colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás. Come tudo, Adão. Só tinha uma restrição. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então esta era a restrição. Isto faz-nos lembrar, esta restrição faz-nos lembrar um pouco aquilo que está a acontecer aqui. Com esta liberalidade de comer todos os animais, será que havia alguma restrição? Contudo, para Noé e para a sua prole, Deus também deu uma restrição. E ela está aqui no versículo 4. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Ah, pastor Jair, a minha picanha. Ai, o meu chouriço de sangue. Ai, o meu rosto de cabidela. Ai, meu pai. O que é que Deus está a dizer aqui? Que eu não posso comer nada disso? Tenho que terminar com os meus atos vampirísticos? Então, como no Éden, a nova economia continha uma proibição. No Éden tinha uma proibição, agora Deus dá uma proibição também. E a proibição é não comer carne com a sua vida. Esta ideia da vida na carne, nós podemos entendê-la através de Levítico capítulo 17. 17, versículo 11, que diz, porque a vida da carne está no sangue, eu vou-la tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. O sangue é importante. Porque o sangue simboliza a vida e na economia levítica, no trabalho sacerdotal, o sangue era importante para a remissão de pecado. Por isso esta instrução. O sangue é vida. Se este é o caso, o que é que significa esta proibição? O que devem estar a perguntar. Porque eu sei, nos vossos corações está a pesar aquela picanha, a preocupação sobre a picanha. Eu tenho que ter cuidado naquilo que digo, porque nunca mais serei convidado para comer na casa de ninguém. O que é que significa esta proibição? Bem, teólogos diferem ligeiramente nas implicações deste versículo. Um erudito nota o seguinte, ele escreve, Gênesis está interessado em rastrear os princípios fundamentais da ética e da adoração até os tempos mais recentes. Por isso é provável que aqui esteja proibindo qualquer consumo de sangue, é o que diz este autor. Ele continua, é fácil ver porque o sangue é identificado com a vida. Um coração a bater e um pulso forte são a evidência mais clara da vida. O respeito pela vida e, além disso, o respeito pelo doador da vida significa abster-se de sangue. Na verdade, na lei sacrificial, o sangue animal é dado por Deus para a expiação do pecado humano. E nós podemos lembrar até no Concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, onde uma das diretrizes que os apóstolos e os pastores dão à igreja é não se envolva na prostituição, abstenham-se da prostituição e do comer animais sufocados e sangue. Então o que é que está a dizer aqui? Por outras palavras, o que este autor está a dizer é que ele acredita que a proibição de comer sangue aplica-se a qualquer consumo de sangue. Desde beber sangue, arroz de cabidela, o bife da picanha que está ali a derramar sangue, implica tudo. Então esta é a opinião deste autor. Agora, outros creem que a passagem significa outra coisa. Outros creem que a passagem significa, ou que se refere somente à restrição, reparem nisto, de comer carne enquanto esta ainda contém a sua vida ou o seu sangue. Agora, a meu ver, esta última perspectiva é a mais correta pelo contexto da passagem. Porque pelo contexto parece que o autor quer argumentar que a vida da carne ou sangue tem de ser respeitada. E comer um animal ainda com o seu sangue pulsante é errado porque o animal ainda está vivo. Então a ideia é comer o animal enquanto ele está vivo. Agora não se admira, até há pessoas que fazem isto, sim, há práticas de pessoas, tribos e civilizações que fazem isso. Aliás, parece que no caso de Saul, quando Saul está em guerra e ele impede todo o seu exército de comer, quando eles podem comer, eles
começam a comer a carne com o seu sangue. Aparentemente eles estavam a comer a carne ao animal enquanto ainda estava vivo, ou pelo menos sem extrair todo o sangue do animal para garantir que o animal estava morto. Por isso, a restrição do sangue significava a proibição de comer o animal enquanto ele estava vivo e, logicamente, de drenar o sangue de um animal sacrificado, como foi exigido mais tarde na prescrição mosaica. Por isso é que, na época mosaica, na economia mosaica, eles tiravam todo o sangue do animal, eles drenavam todo o sangue do animal para garantir que eles não cometeriam nenhum pecado neste sentido, de comer o animal com a sua vida. Além disto, a restrição demonstra esta restrição de não comer o animal com o seu sangue, de não comer o animal enquanto ele está vivo, enquanto ele ainda tem vida, é uma demonstração da dignidade que Deus tinha com a vida animal. Tinha que haver uma ética para matar o animal e consumir o animal. Não podia-se agir de uma forma selvagem, de uma forma que trouxesse maus tratos ao animal. Porque os animais fazem isto. Os animais, quando nós vemos os programas de vida selvagem, quando eles comem os animais, os outros animais, quando os dingos, acho que são estes cães selvagens, comem os animais, eles devoram a vítima enquanto está viva. Mas nós não somos animais. E nós respeitamos, nós somos o único ser neste universo que consegue trazer dignidade à vida. E foi isso que Deus nos escolheu para fazer. Então o consumo animal exigia uma ética a ser cumprida, porque aos olhos de Deus, como criatura viva, que é o animal, merecia um cuidado adequado e não abuso. Os animais não podem ser abusados por nós. Tanto para a alimentação, como para o cuidado, ou como para o uso do trabalho. E Deus não quer isto por uma simples razão, porque Deus ama a vida. Simples, é só por causa disto. Deus ama a vida, desde a vida animal até a vida humana. Mas o Senhor não termina por aqui. Ele ainda dá provas ainda do seu amor pela vida. E a terceira prova que ele dá é que Deus ama a vida através da pena capital. Versículo 5 até o versículo 7. Diz o seguinte, o versículo 5 até o 7. Certamente requererei, reparem na repetição, requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo o animal requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Ora, nós já falámos nisto na semana passada e muitas dúvidas saíram deste tema que nós falámos, mas esta porção é indispensável no texto, é importantíssima. Reparem, o contexto aqui é preservação da vida. E Deus agora está a falar com o homem o que é que ele tem que fazer para preservar a vida, e agora ele institui isto. Este é um ponto alto sobre o respeito e o amor que Deus tem pela vida. É a partir daqui que nós reconhecemos a legitimidade da pena de morte. Deus não está a falar aqui em que circunstâncias, ou seja, em que circunstâncias tem que ser aplicado. Uma irmã perguntou-me esta semana, e se o governo for corrupto? Deus não fala aqui, não coloca esta condicionante. Então o que podemos ver aqui nesta passagem é que a pena capital tem que ser aplicada aos assassinos independentemente de qualquer circunstância. Independentemente. A partir daqui nós reconhecemos a legitimidade da pena de morte. Algo que é da responsabilidade humana. E muitas vezes nós misturamos as coisas. Porque o argumento é quem deve tirar a vida não somos nós, é Deus. Mas reparem aqui no texto, o que é que o texto diz? Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. De quem é a responsabilidade da aplicação da pena capital? É do homem, não Deus. O que Deus está a fazer, Ele está a instituir tudo aquilo que são as diretrizes para que o homem preserve a vida, para que se possa multiplicar, para que possa haver famílias. Tem que haver uma instituição governamental que promove esta proteção. E o governo tem que dar isto, tem que fornecer isto. Por isso o homem tinha que requerer, ou tinha que aplicar esta lei. Mas reparem, uma das coisas que tem que ser notada aqui é a ênfase na palavra requerer. Veem a palavra requerer, ela aparece 3 vezes. E a repetição do termo reforça a exigência de Deus na proteção da vida humana. Deus quer mesmo que a vida seja protegida. Se o sangue do animal era valioso a ponto de exigir uma ética para o seu consumo e para o seu trabalho, quanto mais a vida humana. Deus exigia um justo juízo sobre aqueles que ceifassem uma vida humana.
Aliás, umas quantas coisas podemos retirar deste texto, do versículo 5 até o versículo 7. A primeira coisa que podemos retirar é que a pena de morte deveria ser aplicada a qualquer um que assassinasse um humano. Animais, qualquer indivíduo fora da nossa família e até, como diz o texto, o próximo ou o irmão. É esta expressão que é no original, o irmão. E talvez o que Moisés está aqui a fazer é aludir-nos àquilo que aconteceu com Caim e Abel. Mesmo aqueles que estão no seio familiar, a justiça tem que ser aplicada. Se tiraram a vida de forma injusta. Seja quem for, deve sofrer a pena de morte. No que diz respeito aos animais, este é o segundo subponto, parece que a sua execução só é legítima se matassem alguém. Muitas vezes ouvimos, eu ouço isto desde pequenino, se o cão morde, mata-o. Mas será que isto é certo? Ou seja, eu acho que a execução do animal só deve acontecer quando o animal mata alguém ou quando ele arrisca a vida de alguém, ou quando a permanência desse animal arrisca a vida de algum ser humano. Aí deve ser aplicada a execução. A terceira coisa, esta pena não há como contornar. Ou seja, podemos fazer qualquer ginástica teológica, mas aqui esta pena é clara, proporcional e inequívoca. É sangue por sangue. A única coisa que Deus exige como justiça é que o homem pague com o seu sangue, se ele tirou o sangue do outro homem de forma ilegítima. O homem que devia executar a sua sentença e, por último, a razão de uma pena tão severa era muito simples. Por que Deus dá esta pena tão severa? O texto diz: porque Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. O homem traz a imagem de Deus. O homem é representante de Deus. A dignidade do homem não está na evolução e não está nesta terra. E não está na sua relação familiar, e não está na sua relação com o Estado. A dignidade do homem jaz, não no cartão de cidadão, mas em Deus. É isto que faz um ser humano ser ser humano. Independentemente que ele tenha um número fiscal, ou um número social, ou um número do seu cartão de cidadão, não importa. Ele é alguém criado à imagem e semelhança de Deus, por isso tem dignidade. Então todas as diretrizes dos versículos 2 a 6 tinham de ser cumpridas. Não podiam ser negligenciadas, tinham de ser cumpridas, incluindo a pena de morte, porque como diz o versículo 7, vejam mais uma vez o versículo 7, mas sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Então o que Deus cria aqui era uma terra cheia de vida. Portanto, é mais que natural que Deus quisesse proteger esta vida. Por isso Ele institui estas coisas. Ele institui estas coisas porque Deus ama a vida. Isto leva-nos ao nosso quarto ponto. Deus ama a vida através do pacto. Versículo 8 até ao versículo... Vamos só ler até ao versículo 11. Versículo 8 até ao versículo 11. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência e com todos os seres viventes que estão convosco. Tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Eu estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas do dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Então os versículos 8 a 11 falam do estabelecimento da aliança de Deus. Deus faz um contrato com o homem e o contrato estipula que a terra não será mais destruída pelas águas do dilúvio. Esta é uma promessa de Deus. Não vou destruir mais, diz Deus. Eu não vou fazer a mesma coisa que fiz na geração de Adão. Estes versículos também indicam quem são os recipientes deste pacto e qual é a extensão do pacto. Quem são os recipientes? Bem, os recipientes, ou aqueles que vão receber o pacto, é Noé, a sua família, mas não só eles, os seus descendentes. A aplicação destes princípios noémicos estendem-se até Deus disser que o mundo tem que acabar. São permanentes. Não só se estendem à família de Noé, aos seus descendentes, mas também se estendem aos animais. É toda a vida. Este é um pacto universal, é um pacto incondicional, é um pacto estabelecido com todas as criaturas, humanos e animais, e o propósito é conservar a vida na terra porque Deus ama a vida. Agora, como eu tinha mencionado antes, esta parte é da responsabilidade do homem, não de Deus. E reparem nisto, isto é muito importante. Num dos livros que nós estamos a ler para o Bereia, que se chama Instrumento nas Mãos do Redentor, o autor tem um capítulo que fala da responsabilidade, que é a nossa responsabilidade e aquilo que é a responsabilidade de Deus. E muitas vezes a nossa vida, a nossa angústia, jaz nisto, em que nós queremos cumprir aquilo que é a responsabilidade de Deus e negligenciamos a nossa responsabilidade. Agora o que nós temos aqui é a responsabilidade de Deus. E isto é muito importante.
Esta responsabilidade só pode ser cumprida por Deus. Esta parte de Gênesis capítulo 9, versículo 8 até o 17, é prerrogativa de Deus. Logo, a permanência da raça humana não depende de mais nada senão de Deus. Agora, isto encaixa perfeitamente nos dias que nós vivemos hoje. Nós acreditamos muito nos filmes, muito nas redes sociais, e acreditamos que aquilo que eles dizem sobre o fim do mundo, se calhar é verdade, se calhar existe alguma teoria da conspiração, se calhar existe alguma coisa que vai acontecer e nós vivemos com este temor. Irmãos, nenhum cataclismo à moda cinematográfica ou do estilo sensacionalista das redes sociais irá acontecer. Não vai acontecer. Simplesmente não vai acontecer. Não precisamos temer o que o clima vai fazer. Não precisamos temer que alguma destruição glaciar virá. Não precisamos temer um dilúvio resultado do sobreaquecimento. Isso não vai acontecer. Isto não vai acontecer. É tudo... É as ideias da nova religião secular. Que esta é a sua escatologia. Que o mundo vai terminar por causa destas coisas. Isto não vai acontecer. Irmãos, também não temos de temer que do universo venha a aniquilação através de um meteorito. Meteoritos passam todos os anos pelo planeta Terra. Nenhum deles tocou para destruir a Terra. Não vai acontecer. Isso é coisa de filme. Não temam isso. Isso não vai acontecer. Aquilo que dizem nas redes sociais que temos que diminuir a população mundial porque estão a faltar os recursos, estão a faltar alimentos, estão a faltar recursos naturais. É mentira, isto não vai acontecer. O homem não vai morrer de fome no mundo. E quanto aos governos, nós pensamos que uma guerra nuclear vai destruir. Isto se entra uma guerra nuclear entre a Rússia e China e Estados Unidos e Israel, tudo vai acabar. Ou alguns pensam que agora com o ChatGPT e com a evolução da inteligência artificial, que a inteligência artificial vai se tornar autoconsciente, vai dominar as máquinas e vai aniquilar toda a raça humana. Que os homens agora vão criar uma vacina que vai fazer com que os homens morram e mulheres morram e homens não consigam reproduzir. Estamos à beira da extinção da humanidade. Irmãos, isso não vai acontecer. Esqueçam. Nada disso vai acontecer. É tudo especulação, é tudo ideias da nova doutrina do mundo. Agarra-te às Escrituras. Confia no Senhor. Deus ama tanto a vida que Ele está-te a dizer esta manhã que nenhuma destas coisas vai acontecer. O destino do planeta não depende destas coisas. Irmãos, nós não vivemos num filme. O destino do planeta depende exclusivamente do nosso Criador, do nosso Deus, e Ele ama a vida. Portanto, neste aspecto do texto, a continuidade da raça humana não depende da obediência ou da desobediência dos homens. Depende de Deus. Por isso tu e eu temos que ser gratos. Temos que ser gratos que tudo aquilo que nós temos, o ar que respiramos, a funcionalidade cognitiva que nós temos, depende de Deus. Graças a Deus por isso. E mesmo quando nós metemos o pé na poça, Deus dá-nos isto. Tu podes cair num pecado grave hoje. Se Deus não te matar amanhã, ou não te trouxer um castigo severo, tu vais usufruir ainda da graça comum. Porque é assim Deus. Então essas coisas não vão acontecer, tudo depende de Deus. É visível neste texto que a humanidade não acabará como o homem imagina. O planeta está debaixo do pacto de Deus, está debaixo da graça de Deus. Por isso, por mais depravado que o homem seja, o mundo não vai acabar nestes termos. Ele vai acabar com o juízo final, será restaurado, mas não será acabado assim. Não precisamos temer estas coisas. Não precisamos temer uma nova pandemia. Este é o pacto instituído como uma provisão generosa para a conservação da vida. E se Deus, irmãos, garantiu isto, está garantido. E se Ele garantiu, podemos confiar nele, porque Ele ama a vida. Agora, isto é indiscutível. Por causa da promessa que Deus fez através do arco, nós temos a garantia, Noé tinha a garantia, que Deus iria cumprir a sua promessa. Agora é interessante este arco, porque este arco pode ser entendido, muitas vezes nós olhamos e nos desenhos e tudo mais, aquele arco-íris muito bonito, todas essas coisas, isso é tudo muito giro, é muito bom e está certo, é o arco-íris. Contudo, a ideia aqui, que eu acho que Deus quer afirmar, é que Ele continua a ser o Senhor da guerra. É como se Deus é o Senhor da guerra e Ele está a baixar o seu arco e flecha agora e está a colocar o arco e flecha, descansar o arco e dizer, agora eu faço com a humanidade um tratado de paz. A vossa segurança é por minha garantia. A vossa paz, a vossa estabilidade é por minha garantia.
Eu não vou destruir a terra da mesma forma. Eu garanto-vos por este pacto de paz. Tréguas, paz. Isto revela que a ira de Deus não é perpétua, é por um momento. E o que de facto Deus deseja é bonança e restauração. É isto que Deus deseja. Por isso, através do pacto, Deus transforma aquilo que era o juízo do capítulo 8 em graça no capítulo 9. E vemos esta aliança em 3 aspectos. Ela vai para além dos que saíram da arca, é para os seus descendentes. É uma aliança que é para homens e para animais. Por isso, temos sempre que respeitar a vida animal e temos que respeitar a vida humana. E esta aliança garante que não haverá um aquecimento global, como eu já falei, tão grande que os homens serão levados pelas águas do novo dilúvio. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas o que é que podemos saber mais acerca desta aliança? O texto continua, versículo 12 até o versículo 17. E já estamos a terminar. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal da minha aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Então, como é que a humanidade saberia que isto iria acontecer? Como é que Noé saberia que Deus iria cumprir a sua promessa? Que garantias daria Deus? Bem, o Senhor não tem de nos garantir nada, nem Noé, Ele não tem que fazer isso, mas por causa da sua misericórdia e porque Deus ama a vida, Ele não dá somente a sua promessa. Ele dá também algo visível e tangível para que o homem, que é esquecido e ingrato, recorde da sua bondade e da sua promessa. Então Deus providencia o sinal, que é o arco. Os versículos 12 a 17 explanam acerca do sinal do pacto, que garante que o Senhor não esquecerá da sua promessa. Irmãos, assim como os judeus receberam um pacto, o sinal do pacto, e aquele pacto era garantia que Deus iria cumprir as suas promessas, nós podemos saber que este pacto, Deus vai cumprir a sua promessa de não destruir a terra com mais nenhum dilúvio. Aliás, e nós que temos o sinal do novo pacto, que é o sangue de Jesus Cristo, podemos ter a certeza e podemos saber que somos salvaguardados por Ele. Deus nunca nos vai fazer perder a salvação. A tua salvação é garantida. A tua salvação em Cristo Jesus é fiel. A tua salvação em Cristo Jesus é eterna. Que coisa mais importante, o que é que tu queres mais da tua vida? Se Cristo já te agarrou na sua salvação, o que é que tu precisas mais? Só isso não é motivo de gratidão? Se tu tens a tua alma salva, pensa nisto por um momento. Peço desculpa, pensa nisto por um momento. Se a tua alma foi resgatada do inferno e do teu pecado, o que é que tu precisas mais? O que é que tu queres mais? Esta não é a maior prova que Deus ama a vida, que Deus te ama? Porquê queixar? Porquê murmurar? Porquê entrar em depressão porque eu não obtenho os caprichos que eu quero? Se Deus salvou o teu coração, a melhor coisa que tu tens na vida. Ele garante que este sangue é o sangue que nos cobre até ao último dia e que nos introduz para a eternidade. Portanto, ao dar o sinal da aliança, o Senhor pretende garantir que toda a humanidade não sofrerá o que aconteceu à geração de Adão. Então, irmãos, este texto de Gênesis capítulo 9 comprova aos primeiros ouvintes que a humanidade não pode subsistir sem a lei divina. Precisa da lei de Deus. É necessária a revelação de Deus. Este texto por si só mostra que Deus é paciente, misericordioso e deseja dar novas oportunidades aos pecadores. Deus ama a vida. Por isso sai desta manhã não olhando para o pregador, não olhando para a igreja, não olhando para aquele que está ao teu lado. Olha para o Deus que ama a vida. Deixa-me fazer esta pergunta outra vez. Tu conheces Deus? Tu estás inteirado de como Deus tem cuidado de ti diariamente? Tu estás grato por isso? Vê como Deus é bom.
Vê como Deus é bom, vê o Salmo capítulo 100, vê comigo o Salmo capítulo 100, que diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, entrai diante dele com cânticos, sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez, e não nós, a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o, bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua vontade dura de geração em geração. Se precisas saber alguma coisa esta manhã, sabe isto, que Deus é Deus e a sua misericórdia dura para sempre. Ser grato a isso. Não passe esta semana a queixar, não passe esta semana a murmurar, não passe esta semana a olhar para ti, aquilo que tu podes ter, aquilo que tu não devias ter, aquilo que... Esquece isso e olha para o Deus que ama a vida, que cuida de ti. Ama Deus. Ama aquele que te ama e aquele que não poupou o seu único filho por ti. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Tu amas a vida. Abre os nossos olhos, Senhor, para que olhemos para ti, para a tua pessoa. Nós queremos métodos, nós queremos coisas, nós queremos aquilo e aquele outro, mas tu queres que nós olhemos para ti e confiemos em ti. Cria, Senhor, no nosso coração uma paixão tão radical pela tua palavra e pela tua pessoa, que as pessoas olhem para nós e digam: não há nada que afete esta pessoa. Não há nada que a perturbe. Não há nada que a deixe angustiada. Não há nada que a deixe depressiva. Os olhos dela estão em ti. Senhor, ajuda-nos a olhar para ti. Ajuda-nos a estar como Noé naquele momento. Enquanto ele recebia estas palavras, ele ouvia estas palavras, ouvia aquilo que Deus estava-lhe a dizer. E ele recebia, olhando para este Deus, para ti, Senhor, como um Deus que ama a vida. Não tenho dúvidas que Noé saiu dali, Senhor, e disse: como o meu Deus ama a vida, como Ele nos ama. Em nome de Jesus. Amém.